E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este homem era o jovem rico. E o jovem rico perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ir para o céu. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondendo lhe disse: Mestre, tudo isso te guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Então o jovem rico, ele guardava os 10 mandamentos. Ele sabia os 10 mandamentos. Jesus citou parte dos 10 mandamentos. Ele citou: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás coisas alheias. Mas também existem outros 4, que é: existe só um Deus, há um só Deus, não farás imagens de escultura de qualquer tipo, não pronunciarás o nome de Deus em vão, e que há um dia de descanso e dedicado ao Senhor. Então, Jesus citou parte dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos são uma base moral. Eu costumo dizer que é o ABC do comportamento humano. E aquele jovem, ele guardava, ele era um jovem com base, coisa que a gente não vê hoje nos jovens de hoje. Eles não têm uma base, pode ter certeza. Vamos continuar no texto bíblico. E Jesus, olhando para ele, amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Vamos ver a atitude dele. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem rico, sabe o que aconteceu com ele? Ele não quis se livrar daquelas riquezas, ele não quis confiar de todo o coração em Jesus, ele não quis seguir Jesus. Então, quer dizer, ele era um jovem que tinha uma base comportamental, sabia os 10 mandamentos, guardava os 10 mandamentos, mas não quis seguir a fé, não quis ter fé em Jesus. Ele é o oposto do que os jovens são hoje. Hoje os jovens, se tu falar de Jesus, incentivar eles a ir na igreja, eles vão com fé em Jesus. Eles começam pela fé, mas como eles não têm uma base moral, não sabem o ABC do comportamento humano, que são os mandamentos de Deus, começando pelos 10 mandamentos, eles acabam se desviando da igreja, eles acabam não permanecendo na igreja, ou às vezes ficam do mundo para a igreja, ou aqueles jovens que estão no mundo não querem saber da igreja. Por quê? Porque eles não têm uma base moral. Primeiro eu tenho que ensinar uma base para os jovens, para depois firmá-los. Porque a juventude de hoje, principalmente aquela que se desvia da igreja, ela é uma juventude sem base. É aquela casa edificada sobre a areia, não está edificada sobre a palavra de Deus. Por isso que o inimigo bate qualquer ventinho de tentação, de oferecer as coisas no mundo, e os jovens saem da igreja, porque não tem uma base. Então, se você quer firmar os jovens da igreja, dê uma base para ele. E pode começar até pelos 10 mandamentos, porque eles são uma base moral. Pode ter certeza, se toda a nossa nação guardasse os 10 mandamentos, não precisaria ter uma constituição, porque tudo andaria corretamente. Fica aí o ensinamento.